E você falou também, agora, ainda há pouco, sobre na escola, né? É, a se trabalhar a questão de gênero nas escolas. Um dos problemas da palavra gênero, assim, eu pessoalmente eu não gosto dessa palavra porque eu acho que ela dá mais problemas do que soluções. Eu acho que ela causa mais confusão do que traz soluções, né? Porque existem várias acepções dessa palavra, existem várias discussões acadêmicas, né, sobre essa palavra, décadas e décadas de discussões, o que é gênero e tal, né? Enfim. Então, mas bem basicamente, assim, bem resumidamente, né? A gente poderia separar dois tipos de definições de gênero, né? Então, tem aquelas pessoas que dizem que gênero é um sentimento, um sentimento. Então, você, professora Marisa, né? Então, você é uma mulher, então, mas não é porque você é do sexo feminino, é porque você tem uma identidade de gênero. Então, se um homem disser que tem essa identidade de gênero, então ele é uma mulher também, né? E existe uma outra definição, que é a definição que eu acho a única que faz sentido, a única que seria aceitável, né? Que é desse gênero são simplesmente estereótipos associados culturalmente ao sexo biológico. Então, por exemplo, uma mulher é uma pessoa do sexo feminino na idade adulta. Existem muitas mulheres de cabelos longos? Existem. Existem de cabelo curto? Também. Então, o cabelo longo é apenas um estereótipo. Ele não faz uma mulher, entendeu? Então, quando a gente entra no banheiro, tem aquela bonequinha do vestido e o bonequinho de calça, né? Então, a gente sabe que o do vestido é o banheiro feminino, né? Mas é só um estereótipo. As mulheres sem vestido também são mulheres. A mulher de calça também é uma mulher. Se o homem puser um vestido, também é um homem. É só um estereótipo, entendeu? Então, qual o problema do ensino de identidade de gênero nas escolas, que eu acho? Se gênero nas escolas fosse para ensinar que tudo bem as crianças brincarem com diferentes brinquedos, que tudo bem as meninas jogarem futebol, se o menino quiser fazer balé, tudo bem. Se fosse isso, se fossem campanhas assim educativas, por exemplo, no ensino médio, pode ter alguma coisa relativa por exemplo, DSTs ou a evitar a gravidez na adolescência, se fosse essa coisa científica, entendeu? Eu não seria contra, né? Desde que, é claro, os requisitos, respeitar a faixa etária, a autorização dos pais por escrito, então, para os pais, com antecedência, para os pais pesquisarem quem é que vai falar no colégio, né? Os pais poderem pesquisar se é um indivíduo idôneo, se é uma organização idônea, eu não seria contra. O problema é que o que estão ensinando, o que querem enfiar no colégio, o que querem ensinar no colégio quando eles falam gênero, entendeu? Em geral, essas pessoas querem ensinar aquela ideia do gênero enquanto um sentimento, entendeu? Isso eu não posso aceitar. Isso é inaceitável, a gente não pode aceitar. Primeiro que é uma ideia anticientífica. Não existe nenhuma comprovação de que seres humanos sejam identidades de gênero, ou que seres humanos sejam sentimentos, ou que se você se sente alguma coisa, isso não tem nenhuma comprovação científica. E segundo, é uma ideia muito perigosa, porque a criança e o adolescente, eles ainda estão em formação, o que eles vão entender? Não, pera, então se eu sou um menino, entendeu? Eu tenho uma voz suave, eu gosto de brincar com as meninas, eu tenho muitas amiguinhas, entendeu? Não gosto de futebol, acho chato. Às vezes outra eu gosto de botar uma fantasia de princesa. Então eu tenho uma identidade de gênero menina. Então, esse tipo de coisa confunde a cabeça da criança e do adolescente. E eles sabem disso. Isso não é um erro, não, um equívoco. Isso é uma agenda, entendeu? Por quê? A criança que se confunde, o que ela vai fazer? Ela vai começar a achar que tem alguma coisa de errado no corpo dela. Porque, pera, se ela gosta de uma coisa, está todo mundo dizendo, nossa, identidade de gênero é essa, aí você cria na criança a ideia de corpo errado e cria o quê? O desejo de mudar o corpo, entendeu? Sim. Tudo isso é arquitetado, tudo isso é uma agenda. É muito louco, né, Eugênia? Tem uma Ingrid, ela está falando assim, parece que é mais
que há mais burocracia para fazer uma laqueadura, tendo mais de 18, do que fazer bloqueio hormonal. É verdade. Que a professora, né, trabalha com crianças, e o menino fez, acho que 6 anos, 7 anos, uma coisa assim que ela falou, não me recordo a idade, uma criança. Fez aniversário. E ele só gosta das bonecas, Barbie, de não sei o quê, de princesa disso, daquilo. Aí ela disse que simplesmente foi aniversário do menino e fizeram uma festinha, a mãe fez uma festinha na escola. E a mãe vestiu o menino de princesa. Uhum. Ele foi vestido, porque ele ama a bonequinha, sabe? Ele acha lindo uma boneca. Então, se que ele acha lindo a boneca é porque ele está no corpo errado. Como uma mãe, né? Olha, é assustador. O que aconteceu? Agora você vê, por que as pessoas não pensam, por exemplo, nossa, ele é louco por bonecas, é louco... Poxa, será que de repente, quando ele crescer, ele não vai ser um estilista? Ele é louco por panelinha, ele fica mexendo. Poxa, será que ele não vai ser um chefe de cozinha? Exato. Porque é o problema, gente. Então, assim, ou seja, nós estamos, a gente fica, eu falo muito mal de médico, né, na campanha, né, não de todos, mas eu falo muito mal dos médicos de gênero, mas infelizmente nós mesmos, enquanto sociedade, a gente já joga essa sementinha na criança, né, de que ela está no corpo errado, de ter alguma coisa errada. Então, o médico, ele está lá incentivando isso, né, porque ele ganha dinheiro com isso, mas a gente precisa mudar a nossa postura e proteger esses meninos e proteger essas meninas, entendeu? Porque se a gente torna a vida deles um inferno, a gente está jogando eles nas mãos desses profissionais de gênero. A gente está jogando. Porque essa criança, lembra da Andréia? Lembra da Andréia que jogava futebol? Então, a Andréia, na época, ela sofreu muito bullying. Na época, a gente nem falava bullying, né? Essa palavra, né, nem existia. Mas a Andréia sofreu muito bullying, né? Porque ela era menina que jogava futebol, usava o cabelo curtinho e tal, não sei o quê. Agora, você vê, tudo que ela passou, como na época ninguém falava nada de trans na época era só a Roberta Close, né, a única do Brasil. Sim, então a Andréia pode chegar até a vida adulta e se reconhecer como mulher e tudo bem, né? Agora você vê, ou seja, ela sofreu, mas pelo menos ela conseguiu chegar à vida adulta com um corpo saudável. Hoje, essa mesma garota estaria dizendo que ela é um menino, já estaria pressionando os pais para levarem para ambulatório de identidade de gênero, os pais já estariam sendo aconselhados por organizações LGBTs, entendeu? Que já são tudo, porque a organização LGBT já indica o psicólogo, já fala, não, você vai na psicóloga fulano. Já tem aquela psicóloga ali que é a da organização que vai atender. Então, aquela criança só vai ter acesso àquele modelo de tratamento que é o modelo de gênero, entendeu? Não pode ter acesso a outras visões, outras investigações. Já é aquele modelinho ali do psicólogo que é ligado àquele médico ali, endocrinologista. É uma cadeia. É uma cadeia. Uma coisa muito mais organizada do que se possa imaginar. Marisa, a gente é que é bagunçado, eles são organizadíssimos, entendeu? Super a entrada deles na mídia, entendeu? Pode ver, vou te dar um exemplo aqui simples. No ano passado, uma psicóloga foi o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Ele entrou com um processo administrativo contra uma psicóloga porque ela criticou essa ideia de criança trans no YouTube. E aí ela perdeu a licença, né? Nossa. E é lá em Santa Catarina, né? O nome dela é Patrícia Silveira, eu esqueci o nome dela. E isso era para ser notícia em todos os jornais, porque é um fato super diferente, uma psicóloga perder a licença por falar sobre esse tema. Que motivo, né? Tão grave, né? Que motivo tão grave. E eu ouvi. Então, um jornalismo sério iria noticiar, iria ouvir o Conselho de Psicologia, iria ouvir a psicóloga, os dois lados, ok. Se você olhar no Google, você não vai achar praticamente nada. Você vai achar uma matéria da Gazeta do Povo, né, que é um jornal
enfim, do Brasil, alguns poucos links de alguns sites religiosos. Então, o que acontece? As pessoas não ficam nem sabendo que essas coisas acontecem, entendeu? Isso não vira nem notícia. Se você for olhar a cobertura da J.K. Rowling, você vê, a J.K. Rowling é uma das mulheres mais famosas do mundo. A cobertura da mídia brasileira, basicamente, foi o quê? J.K. Rowling foi transfóbica, entendeu? Eles sequer ouvem o outro lado. Tem uma matéria sobre a hormonização de crianças em que o jornalista diz assim, que o médico fala assim, não, esses médicos que são contra essas intervenções são médicos conservadores. Aí o jornalista escreve isso. Eu olhei e falei, gente, isso é trabalho de jornalista? Tipo, quer dizer, o médico falou que são médicos conservadores e esse jornalista não foi perguntar, mas quais são? Mas por quê? Pera, então vamos investigar e ver quais são esses médicos e ouvir a opinião deles, por que não? O médico conservador pode sim estar certo, assim como o médico progressista pode estar certo ou errado. Tipo, não pode acontecer isso. Quer dizer, o médico diz isso e fica como a verdade absoluta, entendeu? Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Eu como jornalista, eu vivo envergonhada. Tudo que é para o mal se organiza muito bem. As coisas, quando... tem tudo, uma organização... tudo organizado. Preste atenção. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia passou uma resolução número 1 de 2018. Essa resolução prevê que um psicólogo que questione identidades trans pode perder a licença. Ele não pode questionar, ele não pode falar sobre isso numa palestra, ele não pode falar isso num vídeo no YouTube, ele não pode falar isso numa postagem de Facebook, ele não pode escrever um livro sobre, entendeu? Então, ou seja, agora, por que isso aconteceu? Por que essa resolução passou? Para evitar que as crianças e adolescentes que estejam questionando os seus corpos, entendeu, tenham acesso à terapia tradicional, a uma terapia investigativa, a uma terapia ampla, a uma terapia lenta, entendeu? Porque a terapia anterior, quando as crianças, quando tinham disforia de gênero antes das intervenções hormonais, de 80% a 95% dessas crianças se curava. O número de crianças que chegava à vida adulta ainda com disforia era um número muito pequeno, muito, muito, muito pequeno, entendeu? Então, o que acontece? Ou seja, a terapia tradicional funcionava. A terapia tradicional ajudava as crianças e adolescentes a se aceitarem o seu próprio corpo, entendeu? Então, aí o que acontece? Aí é um problema, porque para os médicos querem vender. Endocrinologista quer vender hormônio, quer vender serviço. O endocrinologista ele quer ter um paciente que comece a ser atendido com 10 anos, com bloqueador de puberdade, aí 16 anos o hormônio cruzado e não fique mais, entendeu? Então, não interessa para eles uma terapia desmedicalizadora, uma terapia que dure anos, uma terapia que investigue a situação da família, do coração. Não interessa. Então, o que acontece? Eles passaram essa resolução e agora as crianças e jovens só têm acesso, em tese, ao modelo afirmativo de gênero, entendeu? Claro que, na prática, há psicólogos que estão ainda seguindo uma terapia tradicional, só que esses psicólogos eles não podem anunciar, eles não podem, por exemplo, fazer um texto sobre isso. Você vê, os psicólogos que são transativistas, eles ficam fazendo seus textos, anunciando, especialistas em LGBT. Agora, um psicólogo que não esteja, que queira ter um approach desmedicalizador, ele não pode anunciar. Então, os pais não conseguem nem chegar até ele. E como é que os pais vão descobrir? Se o pai fizer um anúncio no Facebook, as pessoas já vão jogar ele para aquele, não, psicólogo de gênero, vai nesse aqui daquela organização ali, que é de graça. Pode ver, praticamente tudo que essa galera oferece é de graça. Agora você vê quem está pagando, porque nada é de graça, né? Não existe almoço grátis, certo? Quem está pagando? Quem financia essas pessoas? Quem financia? Porque, tia Marisa, olha só, a minha campanha, sinceramente, cara, tipo assim, é o meu salário. Tipo assim, todo mundo que trabalha para a nossa campanha, entendeu? Ou assim, eu coloco do meu salário, ou são pessoas que fazem um trabalho voluntário.
entendeu? Agora você vê, essa galera, quem é que paga esses advogados? Quem é que paga essas viagens? Quem é que paga esses eventos? Quem é que paga esses treinamentos? Entendeu? Tem um caso em que um advogado foi para uma cidade, não vou dar detalhes aqui para não expor, mas assim, teve um advogado de uma dessas organizações LGBTs que foi para uma dessas cidades para fazer umas exigências ali em relação a um colégio sobre uma criança trans. Aí eu lembro que na época, quando vieram me contar essa denúncia, eu falei, gente, agora veja só, quem paga a viagem desse advogado, os honorários desse advogado, porque a consulta desse advogado saiu do Rio de Janeiro para ir para o interior do estado, entendeu? Uma criança que é uma criança de uma família pobre, então uma criança. Quem é que está pagando esse advogado, entendeu? Quem é que paga essa galera? As pessoas têm que começar a cobrar, entendeu? Que essas organizações LGBTs informem quem financia elas, entendeu? Eu posso provar de onde sai o meu dinheiro. Agora, essas organizações LGBTs, quero saber quem paga elas. Quem paga, né, Eugênia? E qual é o interesse por trás disso tudo? Porque nada é por acaso. Nada não por existe. Acaso. Existe alguma coisa. Você já conseguiu, assim, ter alguma luz, ou pelo menos uma luzinha, não sei, ou de repente você até já consegue falar sobre isso? Porque, como você disse, você vive do seu salário, do seu trabalho. Eu vivo da minha aposentadoria porque trabalhei pra caramba e chegou a minha vez de ficar mais à vontade. E essa gente? E geralmente os psicólogos, os médicos, os advogados desses grupos são caríssimos, são profissionais caros. Você não vai achar, por exemplo, uma psicóloga que faz atendimento social, né, que faz uma consulta a R$80, por exemplo, que seja dessa vertente. Você não vai achar. Né? Conforme você falou, como foi a frase que você usou, que a família não tem nem acesso, por exemplo, a essa, porque já vai indicado todo mundo pelaquela corrente. Então, um caiu ali e vai. Né? Porque eles têm tudo, eles têm grupo de WhatsApp, eles estão no grupo de Facebook. Então, assim, eles conseguem prestar uma assessoria, eles conseguem prestar um atendimento a essas mães e pais que estão desesperados, que a gente não consegue. Eu não tenho condição de criar um grupo de WhatsApp, ficar o dia todo. Mas eles têm, porque elas são muitas, assim. E eu acredito, sinceramente, que boa parte dessas pessoas, dessas organizações, tem muitas mães, entendeu? E elas são usadas. Eu acho que muitas dessas mães que estão em organizações LGBTs, elas estão sendo usadas, sabe? Ou elas não têm consciência. Então, muitas delas, assim, por exemplo, são mães de filhos gays, entendeu? E acham que é tudo a mesma coisa. Então, eu tenho um filho gay, então eu vou orientar essa mãe aqui que tem um filho trans. E não é a mesma coisa. Porque a homossexualidade não leva a cirurgias mutilatórias. Então, a mulher que tem um filho gay, o filho gay é direito à orientação sexual, não tem problema nenhum. Já a mulher que diz que tem um filho trans, ela está conduzindo ele a uma vida de medicalização, de hormônios, de cirurgias, de efeitos colaterais, de gastos de dinheiro, de muitas vezes cirurgias São mutações, que não dão certo. Mutações, né? São mutações, né? Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas dessas mães são muito ingênuas. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas dessas mães, e elas são muito ingênuas, tia. Aí elas ficam assim, mas por que cada um não pode ser o que quiser? Aí eu fico olhando, mas gente, porque eu falo, mas olha só, a gente não é o que a gente quer. Parece que eu estou falando uma coisa, mas a gente não é o que você quer. Mas ele tem um direito, se ele diz que ele é, Mas, gente, a gente não é uma coisa porque a gente diz, assim, parece, eu não sei, às vezes eu fico pensando assim, gente, eu estou vivendo uma distopia, um delírio coletivo, porque não é possível, porque uma mulher de 30, 40, 50 anos tenha essa linguagem assim, infantil, porque uma criança dizer, a gente é o que quiser,
né? Ah, tudo pode ser, se quiser será, igual dizia a música da Xuxa, tudo bem, é uma criança. Agora, uma mulher de 30, 40, 50 anos, mas por que ele não pode ser o que ele quiser? Porque a gente não pode ser, a gente sabe, né? A gente não é adulto, a gente não sabe que a gente não é alguma coisa porque a gente diz, mas e se ele disser, e se ele sentir? Mas a gente não é uma coisa porque a gente se sente, gente. Mas ele se sente, mas e daí? Ai, não, gente, dá-me forças. É muito doido. Tem aqui, tem uma pergunta para você. Sim. Para falar do nosso texto. Ai, gente, é muito importante. Eu não estou, gente, desculpa, gente, eu nem estou vendo os comentários. Então, pessoal, olha só. Queria pedir para vocês entrarem no Medium hoje, né? Enfim, amanhã, né? Hoje eu estou mas quando vocês puderem entrar no Medium dos meninos do coletivo, eu falo meninos, gente, mas que você sabe, né? Para mim são meninos, né? Mas, gente, eles são homens adultos, tá? Mas dos meus meninos do Gays pela Abolição de Gênero, tá? No Medium. Lá tem um texto, que é um texto que nós fizemos a várias mãos, que chama Incongruência de Gênero ou Repatologização da Homossexualidade. Esse é um texto muito importante, gente, porque nesse texto nós mostramos como a ideia de que a homossexualidade não é uma doença formalmente acabou, mas na prática ela continua, a medicina e a psicologia continuam na prática engajadas, entendeu? Em praticar a cura gay, entendeu? Porque o que está acontecendo? As pesquisas mostram que uma parte significativa dos meninos e meninas que têm disforia de gênero, que têm esse sentimento muito intenso, né? Não estou falando aqui só daquela coisa de ser fora do padrão, como a senhora, mas tipo assim, meninos e meninas que experimentam um sentimento muito intenso mesmo, entendeu? De ser do sexo oposto, entendeu? A maior parte deles, né? Uma boa parte deles, quando chega à vida adulta, se reconhece apenas como um homem gay ou uma mulher lésbica, entendeu? Então, o que a medicina trans está fazendo hoje está intervindo bem cedo nesses meninos e meninas, mudando os corpos deles. Então, aquele menino que poderia crescer e ser apenas um homem gay adulto, vai virar o quê? Uma menina hétera, entendeu? Porque vai ser uma menina que gosta de menino. Ou seja, a ideia da medicina é isso, é curar a homossexualidade. E a mesma coisa com mulheres. Pode ver que praticamente todas as mulheres que se reivindicam como homens trans, praticamente todas são mulheres que amam mulheres, entendeu? Então, o que a gente está acontecendo? Em vez da gente lutar por um mundo em que as pessoas tenham respeitado o seu direito à orientação sexual, a gente está o quê? Hormonizando, castrando quimicamente e fazendo cirurgias mutilatórias em seres humanos, entendeu? Tem uma matéria, hoje a gente lançou um vídeo, depois entre no nosso canal no YouTube, e esse vídeo é um vídeo super importante, que é um vídeo que chama Identidades Trans em Jovens ou Cura Gay, lá no nosso canal de YouTube, entendeu? E esse vídeo, ele tem um depoimento de um dos meninos do Gays pela Abolição de Gênero, e ele fala isso, que quando ele era menino, ele acreditava que ele era uma menina também. Por sorte, a família dele não tinha nenhum desses delírios, nunca levou ele a médico para isso nem nada. Ele cresceu, hoje ele é um homem gay, super feliz, realizado, lindo, um querido, conheci ele pessoalmente, entendeu? Então, tipo, é isso. Então, muita gente fica dizendo assim, porque os religiosos estão fazendo a cura gay nos Estados Unidos. A cura gay está sendo praticada e defendida no mundo todo por pessoas que se dizem progressistas. Isso é muito sério. O único projeto de lei que eu conheço até agora, a nível estadual, que é para impedir essas intervenções físicas em crianças e adolescentes, é de um homem gay conservador, que é o Douglas Garcia. O Douglas Garcia fez um projeto de lei lá em São Paulo para parar essas intervenções em menores de idade. Olha que louco. Está vendo? Quer dizer, muitas vezes a gente fica pensando isso assim, não, porque os conservadores praticam...
Mas o Douglas Garcia, ele está protegendo esses meninos. Ele está justamente evitando que muitos pais que não queiram ter um filho gay, né, bota aqui aspas, porque você não pode dizer com 5, 7 anos que um menino gosta de uma coisa ou outra, que ele vai ser gay ou não. Você não tem como saber porque ele gosta, por causa do gosto, né? Mas muitas vezes o pai tem medo de ter um filho gay, Sim. Aí esse menino de 5, 7 anos é fora do padrão, já leva para a clínica, já está com hormônio cedo, para com 20 anos ser assim, uma mulher trans que não pareçam. Isso é muito cruel, isso é muito cruel. Olha, Eugênia, que aula, que bom, né? A professora está aprendendo, como é bom a gente aprender e conversar com pessoas que realmente pesquisam, que vão a fundo. Mas o que você falou, eu continuo com um questionamento. A quem interessa esse caminho, essas cirurgias ou esse tratamento hormonal? Porque, olha a minha cabeça, né? Porque a coisa está muito grande, é muito, muito de cima. Né? E como é que isso funciona? Por exemplo, imaginemos que eu seja uma prefeita. Eu não tenho como interferir nisso. E como é que fica? Eu não sei se estou me fazendo entender, porque eu estou tão abismada com as coisas, sabe? Com o caminho que se levou, que eu fico assim me perguntando qual o objetivo, a quem interessa essa questão toda. E você falou aí da cura gay, vou falar mais um desconhecimento meu. Eu acreditava que quem tinha inventado isso de cura gay eram igrejas pentecostais. Todo mundo acha. Sinceramente, eu sou protestante. Eu sou protestante. Mas eu achava, olha, com toda certeza, se alguém me perguntasse, ia falar, esse pessoal de igreja pentecostal, sem preconceito, pelo amor de Deus, né? Eles que inventaram essa cura gay. E agora eu estou vendo com você que não, o negócio é muito maior. Até existe, é claro que tem pessoas que são extremistas religiosos que praticam isso, assim, né? Mas proporcionalmente ao número de pessoas religiosas, graças a Deus, é um número muito pequeno de pessoas que estão engajadas nessa parte da cura, entendeu? Muito mais séria essa cura da medicina, que nunca parou. A medicina nunca parou de praticar a cura gay. A diferença é que sempre tem, se você lê esse texto que a gente escreveu e outros livros que eu comprei lá fora, com certeza. Sempre foi. Gays e lésbicas, eles eram internados como pessoas com problemas mentais, levavam choque, eram castrados quimicamente. Tem um filme que é um filme sobre a história de um dos gênios, né, um dos responsáveis pela nossa vitória, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que é o Alan Turing. E o Alan Turing, né, ele nos anos 50, ele foi preso porque descobriram que ele é gay, e a pena dele foi o quê? Receber hormônios femininos, né? Então, ele recebeu hormônios femininos, ele ficou com seios, e ele acabou. Uns dizem que ele se matou, outros dizem que ele pode ter sido morto, mas ele foi envenenado, né? Ele morreu envenenado na prisão, né? Então, deixa você ver, isso nos anos 50, entendeu? Agora, ou seja, no fundo, a medicina nunca parou de praticar. A diferença é que agora as pessoas acham que isso é progressista, que isso é diversidade, que isso é inclusão. Essa é a primeira diferença, né? Porque antigamente isso era uma coisa monstruosa. Você olhando para trás, você sabe que isso é uma coisa monstruosa. Mas a diferença é que isso hoje está sendo aceito como uma coisa inclusão, diversidade, LGBT, arco-íris. E a segunda diferença é que o alvo agora são crianças e adolescentes. Isso é que é assustador, né, Eugênia? Assustador, porque você chegar a interferir
uma pessoa adulta desculpa, já formada, né, com a sua formação psicológica e mental, é uma coisa, é decisão de cada um, cada um busca o que quer, o que acha que aquilo ali vai ficar legal para você e ponto. Agora, você mexer com uma criança, sabe, com um adolescente, o adolescente ele está em ebulição, né? Ou ele fica assim, ai, a minha vida é horrível, a vida dele é maravilhosa, mas ele acha que a vida é uma droga, meu pai, minha mãe me repreende de tudo, você faz aquele drama da adolescência. Então, nesse drama da adolescência, ele pode pensar um monte de coisa na cabeça dele, e aí você ainda tem uma medicina, né? Você tem terapia envolvida nisso, para que ele acredite que realmente o pensamento dele, que é de ele estar no corpo errado, né? Que, como muita gente fala, isso se falou demais aqui no Brasil, até deu uma acalmadazinha, né? Me parece, que toda hora falava, né? Corpo errado, nasci no corpo errado. Fulano se declara gay que nasceu no corpo errado, nasceu no corpo. É inacreditável você fazer isso com uma criança. As pessoas falam como se o corpo fosse uma encomenda, né? Você recebeu uma encomenda errada pelo correio que não era para você. Tipo, gente, você só tem um corpo, não existe corpo, você só tem um corpo, entendeu? Você é o seu corpo. E para as pessoas que acreditam, né, enfim, em alma, em espírito, corpo, alma, espírito, mas em termos de corpo, você só tem o seu. Você só tem o seu, e ele vai te levar durante a sua vida toda. Tem consequências assim desses hormônios que muitas pessoas que destransicionaram, que voltaram a se reconhecer com o próprio sexo biológico, eles falam, gente, eu nem sabia que podia acontecer. Eu vi o depoimento de uma mulher que ela ficou sem sensação sexual, ela não consegue sentir nenhum tipo de prazer na área genital mais, entendeu? Por causa dos hormônios, que, enfim, atrofiaram vários órgãos, várias questões. E ela diz, gente, nenhum médico me contou, porque os médicos, eles dizem que esses médicos de gênero, eles falam, não, nós explicamos tudo. Vários pacientes falam assim, gente, eu não sabia que isso ia acontecer comigo, nem podia. Todo remédio tem contraindicação, ele causa alguma coisa errada no paciente, não tem, ele cura alguma coisa, mas estou falando em termos de medicamento, mas ele sempre traz uma coisinha ruim. Agora, isso aí, imagina você ficar injetando hormônio feminino num menino de 7 anos, ai meu Deus, eu não consigo nem visualizar isso. Com 7 anos, eles ainda não dão. A princípio não dão, pelo menos não no Brasil, né? Agora, assim, quando começam os primeiros sinais da puberdade, eles entram com o hormônio que é bloqueador da puberdade, né? Sim. Aí 10, 11, 12 anos, né? Aí passou uns anos, aí que eles entram com o hormônio do outro sexo, né? Aliás, lembra que quando eu falei assim, olha, anota isso, preste atenção nisso. Eu falei, depois queria que voltar nisso. Então, a gente voltou, e a questão da pedofilia, não é? Porque, assim, Tia Maria, vamos pensar, a quem interessa, porque assim, todo mundo tem direito de amadurecer. Todo mundo tem direito de amadurecer. A quem interessa que uma criança não amadureça? A quem interessa que um menino ou uma menina chegue até os 14 anos, porque 14 anos é a idade mínima para consentimento para o sexo no Brasil, né? A partir dos 14 anos você pode ter relações sexuais sem que isso seja configurado um estupro, né? Então vamos pensar. A quem interessa que uma criança tem o seu bloqueio, tem o seu desenvolvimento bloqueado com 12 anos, vamos supor, e chega aos 14 anos com corpo de criança? Pedófilo, com certeza. Pedófilo. Então, o que acontece? O bloqueio da puberdade, ele é o sonho dourado dos pedófilos. Porque os pedófilos vão... O que detinha o pedófilo? O que detém o pedófilo? É a possibilidade dele ser preso
por cometer um crime de estupro. Mas e se ele puder transar com uma adolescente ou um adolescente de 14 anos que tem aparência de 10, que tem uma aparência de 11, né? Ele vai poder transar, não vai ser preso. Então, a medicina trans está realizando o sonho dos pedófilos. Né? Aquela criança sem pelos, com aquela vozinha fina, com os olhos tudo pequenininho, né? Aquela menina sem seios, os genitais pequenos, entendeu? É muito perverso, é muito, muito, muito cruel. E tudo fake news. Agora você vê, tudo que fala de pedofilia, se isso aqui que eu estou te falando, se você for falar para alguém, vai ter gente que vai dizer, isso é fake news. Aí você vai falar, mas aqui está escrito, ao parecer, depois você vê a resolução, né? Resolução 2265 de 2009, você vai mostrar, mas está aqui o parecer. Não, fake news, tudo eles falam que é fake news. E aí, o João Nery, no fim da sua vida, falou dessas experiências que fizeram com ele, que ele foi uma cobaia. Você viu aí? Você sabe do que ele está falando? Do que está sendo dito? É verdade. Oi, Bia está pedindo aqui o nome do filme. Aqui a Olímpia respondeu aqui, o jogo da imitação. Eu não lembrava o nome do filme. Mas não é difícil, não. Jogando o nome dele, você acha. Alan Turing. Então, realmente, logo antes de... Porque o João Nery, ele tem uma vida muito difícil, né, Marisa? Eu li os livros dele, eu tenho o original que ele lançou e eu tenho o relançamento, né, atualizado. E, assim, você vê... eu acho incrível, tem gente que lê os livros e fala, olha, que poder, empoderamento e tal. Eu achei os livros tristíssimos. Assim, eu não sei como a pessoa pode ler um livro desse e ver, olha, que história de vida. Gente, eu acho um livro tristíssimo, porque era uma história de uma menina que gostava, se descobriu muito cedo que gostava de outras meninas, que gostava de brincar de peão, mas os meninos não deixavam ela brincar de peão. Ela queria ser pilota de avião como o pai, mas o pai dizia que não, porque ela era uma menina. Então, assim, é a história de milhões de meninas assim que apenas queriam ser elas mesmas, queriam ser respeitadas como humanas, nos seus gostos, nas suas personalidades, entendeu? E não deixaram, né? Então, assim, João Nery, ele, enfim, teve essa vida, ele conta toda a história dele, que foi pioneiro, né? Foi a primeira pessoa conhecida, né, no Brasil a fazer essas mudanças, essas modificações corporais e tal. E acabou que, assim, no final da vida, ele estava bastante doente, tinha muitas dificuldades de locomoção, andava de cadeira de rodas, antes disso andou de muletas, assim, porque infelizmente, assim, os efeitos colaterais, as pessoas assim só mostram no YouTube, né? As pessoas veem o vídeo de trans no YouTube, né? Aqueles corpos musculosos, né? Todo mundo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo tá bom. E, na verdade, não é bem assim, né? Então, assim, com 22, 23 anos, ok, você pode estar se sentindo super bem, ali, musculoso, mostrando o peitoral e tal, beleza. Mas dali a algumas décadas, assim, a conta vai chegar. Então, o João Nery teve um final de vida assim, muito doentinho, e aí, antes de morrer, ele deu uma entrevista no Globo, que é uma entrevista em que fala exatamente isso aqui, que era, no fundo, ele fala mais ou menos assim, fui uma cobaia para a medicina, entendeu? Então, ele fala isso, e fala também assim para pessoas, já, olha, você é mais jovem, você não precisa mudar seu corpo, pense bastante. Ele faz esse conselho, assim, né, digamos assim, aos jovens. Os pais não são ouvidos, entendeu? Então, assim, eu acho que existem grupos de pessoas que acham que sabem o que deve ser ensinado nas escolas sobre isso, né, sabem, supostamente, e eles não querem ouvir os pais. Qualquer reclamação dos pais, eles acham que os pais estão sendo fanáticos ou intolerantes ou qualquer coisa. Eu participei de uma reunião, um dia eu conto essa história em detalhe, mas eu participei de uma reunião sobre esse assunto gênero nas escolas, há uns anos atrás, e aí todo mundo ali falando, não tinha nenhuma associação de pais, nenhum representante de associação de pais, eram
pessoas, enfim, pessoas que estavam com essa agenda, né? A reunião foi convocada por uma assessora de um político do PSOL aqui no Rio. E aí, numa certa altura, eu virei e falei assim, gente, com qual definição de gênero vocês querem trabalhar? Aí ficou todo mundo assim, meio... Aí eu falei, gente, vocês estão aqui falando que são a favor de gênero nas escolas, mas vocês não sabem o que é gênero? Qual definição? Né? Aí ficou todo mundo assim meio confuso. Aí ou seja, a grande verdade é que as pessoas estavam. Aí toda a reunião foi conduzida de uma forma horrorosa. Primeiro, demonização dos pais, como se os pais todos fossem umas pessoas idiotas que não soubessem de nada, entendeu? Então, tipo assim, e eu entendi que aquela reunião tinha sido convocada, a ideia ali era mostrar como a gente devia pressionar os políticos locais, na época não era perto de eleição municipal, para conseguir emplacar o gênero nas escolas, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito frustrada, porque eu achei que era uma reunião para a gente se ouvir, para a gente conversar e para a gente ouvir os pais. Quais são as dúvidas dos pais? O que a gente... E não era, tipo assim, simplesmente esse grupo de pessoas, né, decidiu que os pais não sabem nada e que eles estão certos e dane-se o que os pais acham. Enfia pela goela abaixo da família. Depois eu vou te mostrar um vídeo de uma ativista LGBTQI em que ela orienta os professores a não contar nada para os pais. É o próprio vídeo ela falando, olha, vocês não vão querer os pais enchendo o saco de vocês e reclamando. Meu conselho é não fale nada para os pais. Não fale nada. Tipo assim, agora olha só, que tipo de ativismo sério, que militância séria orienta o professor a esconder as coisas dos pais? Isso é sério? Não existe. Com certeza, né? Que não existe. Assim como eu tenho acesso a vários materiais produzidos por transativistas que orientam assim, as crianças e os adolescentes a driblarem a vigilância dos pais, como comprarem binder, sabe o binder? Aquela faixa super apertada que não Sim. deixa de... Como comprarem binder sem os pais saberem, entendeu? Ou seja, além de todo esse apelo da internet, então, tipo assim, como evitar que os pais saibam que essas crianças e adolescentes são identificados como trans. Tem países em que os colégios são proibidos de avisar os pais que os filhos estão se identificando como trans. Então, muitas vezes o pai não sabe, mas lá no colégio o filho já tem outro nome, a chamada já está com outro nome, todo mundo está chamando por outro nome, e o pai nem está sabendo. Tem um vídeo no nosso canal em que o pai fala, ele só soube porque a garota, sem querer, ele viu no caderno dela um adesivo, assim, sei lá, com outro nome, e falou, o que é esse caderno aqui? Quem é fulano? Sei lá, Kevin, entendeu? Ela, é o tal do nome social. É o tal do nome social, e o colégio, aí ele descobriu que a garota já era Kevin, sei lá, um outro nome lá no colégio há um tempão, e o colégio não falou nada para ele, tipo assim, bicho, cara, como é que as pessoas podem acreditar nesse tipo de ativismo que manda as crianças, adolescentes, professores esconderem coisas dos pais? Quer dizer, então, que quem compreende esse jovem de verdade é um ativista lá da internet que nunca viu ele, entendeu? Por favor, não, me poupe, cara, me poupe.